Bom dia, guerreiros, irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, eu quero te pedir já que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Palavra de Deus Luiz Melquede Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe e incentive outras pessoas a se inscreverem, para que assim nós possamos crescer enquanto canal e levar essa bênção da Palavra de Deus a outras pessoas. Agora eu quero te pedir que você abra sua mente, seu coração, seu entendimento e nesse domingo, 10 de outubro, que o Senhor possa trazer uma palavra que vai de encontro ao teu coração. Hoje nós vamos falar o que fazer através dos momentos, nos momentos de provação. Nosso texto para meditação está no livro de Gênesis, capítulo 37, versos que se seguem. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda mais jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles ao seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que José amava mais, que seu pai amava mais José do que os outros, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, e por esse sonho o odiaram mais ainda. A história de José, ela é contada no livro de Gênesis, dos capítulos 37 ao 50, e nos ensina como andar com Deus no meio dos desafios da vida. Porque esse jovem, o José, ele manteve os olhos no Senhor. Deus colocou ele em uma posição para salvar sua família da fome. José manteve os olhos no Senhor e por isso Deus colocou ele numa posição que salvaria sua família da fome. Nosso Pai Celestial ainda usa as pessoas que caminham fielmente com Ele no meio das dificuldades. José construiu sobre a herança espiritual do seu pai e avô. José construiu em cima ele se formou em cima dessas heranças espirituais. O seu avô era Abraão, um homem temente a Deus, que ouviu a voz de Deus e recebeu várias promessas dele. Deus falou com o pai de José, com Jacó, através dos sonhos em uma pessoa. Ele também deu a Jacó um novo nome, chamou Jacó de Israel, e prometeu que todos os povos seriam abençoados através dos numerosos descendentes de Jacó, como nós podemos ver em Gênesis 28:14, 32:28, né? José foi uma pessoa que caminhou em sintonia com Deus por toda uma série de provações, e por isso ele foi odiado.
Jacó favorecia José e, como resultado, seus irmãos o desprezavam. Quando José falou sobre o sonho em que sua família inteira se inclinava diante dele, os irmãos dele odiaram ele mais ainda. Os irmãos deles conspiravam contra José. Quando José chegou em Siquém, onde seus irmãos estavam cuidando das ovelhas, aqueles homens, eles viram a chance de matá-lo. Porém, Rúben, o mais velho, convenceu eles a simplesmente jogar ele em um poço, com um plano já de resgatá-lo mais tarde. Rúben não pactuava com essa ideia de matar José. Daí foi que surgiu a oportunidade e eles venderam José para os medianitas. Judá foi quem sugeriu que eles vendessem José para uma caravana de viajantes que estava a caminho do Egito. José foi vendido como escravo e dali ele foi fazer parte da guarda pessoal do rei. Apesar das circunstâncias injustas e da sua posição humilde de servo, José não se tornou amargo, nem vingativo. E Potifar, que era o oficial do rei, logo começou a notar que era um jovem hábil e finalmente colocou toda a sua casa sob os cuidados de José. Veja bem, José, ele apesar de estar na condição de escravo, ele se destacou e chamou a atenção de Potifar. E Potifar colocou ele dentro da sua casa. E aí continuavam a vir mais provas para José. Porque ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar. Quando ele resistiu, ela tentava seduzir ele e ele resistiu. Então a mulher de Potifar acusou ele de ter estrupado ela, como está descrito no Gênesis, no capítulo 39, do 7 ao 9. Com o resultado disso, o Potifar não teve o que fazer, mandou José para o cárcere. E uma vez encarcerado, ele também teve sucesso na prisão. E o que demonstra que ele manteve sempre o foco em Deus, em qualquer circunstância. José foi vendido para os medianitas como escravo e manteve seu foco em Deus. Ele foi ser escravo do rei e manteve seu foco em Deus. Ele foi para a casa de Potifar, mas como servo, manteve seu foco em Deus. Agora ele está encarcerado e mantendo o foco em Deus. Em vez de ele se ceder ao ressentimento, em pouco tempo ele havia ganhado o favor do carcereiro-chefe e foi colocado no comando sobre os outros prisioneiros, conforme nós podemos ver em Gênesis 39, do 21 ao 23. Depois José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, conforme está em Gênesis 40, do 8 ao 16. Ele pediu ao copeiro para lembrar a Faraó que tinha sido injustamente preso, mas o copeiro esqueceu, conforme nós vemos no capítulo 40, no verso 23.
Depois, ele foi lembrado quando o faraó teve um sonho, e lembraram que José interpretava sonhos. Quando ele foi convidado para interpretar os sonhos do governante, José reconheceu o único Deus verdadeiro e admitiu a sua própria incapacidade em compreender os sonhos sem a ajuda do Senhor, conforme o capítulo 41, no verso 16. Depois que José recomendou a Faraó armazenar a colheita para 7 anos abundantes, Faraó o colocou no comando do programa e fez isso, e isso fez com que José fosse o segundo maior entre todos no Egito. Veja bem, José agora alcançou a graça do rei, porque ele não se afastou dos planos de Deus, e agora ele já é a segunda pessoa mais importante no Egito. Aos 30 anos, José viu a realização do sonho que teve aos 17 anos, quando todos os seus irmãos se inclinavam diante dele, conforme nós vimos no capítulo 50, no verso 18. Apesar da forma como eles o trataram no passado, José não buscou vingança, não buscou retaliação. José reconheceu a mão do Senhor ao ser levado para o Egito. Veja bem, os irmãos de José tremaram contra ele, e agora eles estavam atrás de José, porque José era o segundo pessoa maior no Egito, e era a José que cabia a distribuição dos alimentos. E quando José reconheceu os irmãos e eles não o reconheceram, José, ao invés de tentar se vingar, José colocou Deus em primeiro lugar. Ele reconheceu que os irmãos deles estar diante dele era a mão de Deus providenciando. José manteve seus olhos em Deus sem se importar com as circunstâncias. E eu falo para você, meu irmão, eu falo para você, minha irmã. Esse é o segredo para andar vitoriosamente com o Senhor. Esse é o segredo para nós cristãos, porque como cristãos nós temos algo que o patriarca não tinha. Somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco em meio às adversidades e nos ajuda a fazer as escolhas corretas. Quando a adversidade vier, volte a sua atenção para o Senhor e deixe Ele manter você no centro da sua santa vontade. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar dos sofrimentos, apesar das perdas. Nós temos que manter Deus no centro da nossa vontade. Ou melhor, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Que a nossa vontade não prevaleça, mas que prevaleça a vontade de Deus, porque Ele quer o melhor para mim e para você. Se nós fizermos como José, não nos afastarmos do Senhor, não sairmos do foco do Senhor, com certeza nós venceremos todas as adversidades e os nossos sonhos finalmente serão alcançados. Por isso eu falo para você nessa manhã que você mantenha o foco em Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Faça com que a sua vontade seja a vontade do Pai. E você vai ver grande vitória virá. Nessa manhã eu te peço, apesar das adversidades, apesar das circunstâncias, não tire o foco de Deus. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo
esteja com você, hoje e sempre. Daí a pouco nós estaremos no YouTube com mais uma palavra de Deus para hoje. Aguardo você lá. E até um próximo programa, se Deus assim o permitir. Nos mantenhamos no centro da vontade de Deus. É a lição que nós aprendemos para vencer as adversidades. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Graça e paz